entre os lobos direito e esquerdo, no mesmo plano da veia hepática média e da fissura interlobar do fígado. Parece uma informação muito básica, mas é bom a gente ter esses pontos de referência para a realização do exame. A principal função da vesícula biliar é armazenar e concentrar a bile e ser liberada logo após a ingestão de alimentos gordurosos no duodeno para emulsificação das gorduras. A vesícula biliar começa a se formar por volta da 4ª semana de gestação, derivando da árvore biliar embrionária como evaginação, em posição intrahepática no desenvolvimento inicial. À medida que o brotamento da vesícula biliar se desenvolve, ocorre a apoptose das células mesenquimais ao seu redor, formando a sua luz. Simultaneamente vai ocorrendo a migração para a superfície do fígado, com uma cobertura peritoneal sobre 50% a 70% da sua superfície, e o restante da vesícula, sua superfície, é coberto por tecido adventício, que se une em contiguidade com o fígado, sendo uma área comum de edema. Então, em resumo, o crescimento endodérmico a partir da porção caudal do intestino anterior. A partir da porção ventral do intestino anterior também se originam os divertículos hepático e ventral do pâncreas, e a porção dorsal do pâncreas se origina a partir do crescimento endodérmico da superfície posterior do intestino anterior. A vesícula biliar é formada pelo corpo, fundo e infundíbulo. No infundíbulo a gente pode ter a válvula de Heister e no ducto cístico as válvulas em espiral, que dificilmente vão ser avaliadas durante o ultrassom. A vesícula é um órgão formato circular em forma de pera, com um comprimento em torno de 7 a 10 centímetros, uma largura média de 4 centímetros e uma espessura parietal que pode ser de até 3 milímetros. Quando contraída, ela é menor que 2 centímetros e quando é hidrópica, a sua largura lateral é maior que 4 centímetros. A avaliação da função da vesícula biliar pode ser calculada através da aferição do seu volume, antes e após uma dieta rica em gordura. Quando ocorre uma fração de ejeção menor que 65%, isso indica uma discinesia da vesícula biliar. Os canalículos de cada segmento hepático, eles coalescem para formar os ductos segmentares. Portanto, existem 8 ductos segmentários correspondentes a cada segmento funcional do fígado. Os ductos segmentários dos segmentos 5 e 8 dão origem ao ducto esotelial anterior direito, enquanto os ductos segmentos 6 e 7 originam os ductos sensoriais posteriores direitos. Os ductos anteriores e ductos posteriores dão origem ao ducto hepático direito. Os ductos segmentários dos segmentos 2 a 4 do fígado dão origem ao ducto hepático esquerdo. Os ductos direito e esquerdo se unem para formar o ducto hepático comum, que vai drenar de maneira independente, o ducto do segmento 1. O ducto hepático comum tem de 2,5 a 3 centímetros de comprimento, ele é lateral à artéria hepática e anterior à veia porta. O ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático comum se localizam na borda livre do aumento menor, formando o forame gastroepipóico de Winslow. O ducto cístico, ele tem de 3 a 4 centímetros de comprimento e cerca de 1 a 3 milímetros de largura. A união do ducto hepático comum com o cístico vai dar origem ao ducto colédoco. O colédoco, por sua vez, tem 6 a 8 centímetros de comprimento e cerca de 6 milímetros de largura. Então, são informações importantes que, inclusive, caem em prova. No corte sonográfico, o ducto biliar comum está localizado à cabeça do pâncreas e a veia cava inferior. Então, assinale a alternativa que completa a correta e, respectivamente, as lacunas anteriores. Então, a relação anatômica do pâncreas, da cabeça do pâncreas, inclui a segunda porção do duodeno lateralmente, a artéria gastroduodenal anteriormente, a veia cava inferior posteriormente, a terceira porção do duodeno posterior inferiormente e os vasos mesentéricos superiores medialmente. O ducto colédoco passa posteriormente ao duodeno e à cabeça do pâncreas. Ele se junta ao ducto hepático pancreático e desemboca na papila duodenal maior. Como ilustra na figura ao lado, o ducto biliar comum passa anteriormente à veia cava inferior. Então, em corte ultrassonográfico, o ducto biliar comum está localizado posteriormente à cabeça do pâncreas e anteriormente à veia cava inferior. O colédoco tem de 6 a 8 milímetros de calibre, sendo que pode ser considerado normal até 10 milímetros em indivíduos maiores de 60 anos e em casos de pós-colecistectomia.
Os ductos biliares intrahepáticos podem até ter 2 milímetros de calibre ou um diâmetro com cerca de 40% do ramo vascular adjacente. Algumas variações anatômicas das vias biliares podem ocorrer, a maioria delas envolvendo o ducto hepático direito. Na maioria da população dessa variação, o ducto hepático posterior direito drena no ducto hepático direito anterior. Em seguida, pode ocorrer a variação do ducto hepático posterior direito drenando no ducto hepático comum esquerdo. Ocorre também o padrão da trifurcação ou o padrão do ducto hepático posterior direito drenando no ducto hepático comum. Geralmente, o exame pede para ser adequadamente realizado, o paciente deve ter um jejum de 6 a 8 horas se for um adulto ou de 3 a 4 horas se for uma criança. Idealmente em decúbito dorsal, com o braço direito elevado para cima da cabeça, ou em decúbito lateral esquerdo. A vesícula biliar vai aparecer com uma estrutura oval ou arredondada, com paredes finas, menores que 3 milímetros, e conteúdo anecoico. A gente tem que abrir um parêntese para alterações congênitas da vesícula biliar, que pode ser de número, forma, tamanho e posição. Em número, ela pode ocorrer a agenesia ou a vesícula biliar duplicada. Em forma, ela pode ocorrer como formações de divertículo ou septações. Quanto ao tamanho, ela pode ser gigante ou hipoplásica. E quanto às anomalias de posição, ela pode ser intrahepática, quando subcapsular no segmento 6, ou ectópica. Vale aqui lembrar alguns cuidados para não visualização da vesícula biliar. Então, seriam eles: o jejum inadequado, a colecistectomia, a vesícula esclerotrófica, a vesícula em porcelana, com as calcificações parietais limitando a nossa adequada avaliação da mesma, o preenchimento por cálculo, seguindo a mesma ideia da vesícula em porcelana, ou a bile espessa, a colecistite enfisematosa, com os gases prejudicando a nossa avaliação, e a agenesia. Quanto às anomalias de número, a agenesia está presente em 0,1% da população e 2/3 associam lesões cardíacas congênitas, polisplenia, ânus imperfurado, agenesia óssea e fístula retovaginal. A duplicação ocorre em cerca de 1 para 4 mil das pessoas. Quanto à anomalia de forma, a gente vai ter o barrete frígio, que é, lembrando daquele chapéuzinho usado pelos soldados na queda da Bastilha, que vai acontecer em torno de 1 a 6% da população. Ela também pode ter prega ou septo entre o corpo e o fundo. Ela pode ser multiseptada, isso favorecendo a estase de bile e formação de cálculos. Ou pode conter divertículos verdadeiros. Aí é que entra a diferenciação da adenomiomatose. Quanto à anomalia de posição, a vesícula biliar pode ser móvel, quando tem um mesentério longo ou ausente, sendo um fator de risco para torção, ou ectópica. Nos diabetes, a gente vai ter a colicistomegalia, e na fibrose cística, a microvesícula. A vesícula hidrópica geralmente ocorre durante um jejum prolongado, uma hiperalimentação parenteral, cálculo no infundíbulo, colédoco cístico ou tumores de colédoco distal, cabeça do pâncreas ou papila, determinando a obstrução. Aí que no tumor da papila vale a gente lembrar da vesícula de Courvoisier. Pode acontecer também na colecistite aguda, no choque, na infecção, na insuficiência cardíaca e nas síndromes linfomucocutânea. A atresia das vias biliares acomete a árvore biliar extrahepática e o diagnóstico é feito geralmente com 2 semanas a 2 meses de vida. Entre os sinais e sintomas consta a hepatomegalia, a icterícia com a colia fecal e pode ter associação com a polisplenia e os citos inversos. A classificação das atresias biliares foi proposta por Kasai, baseado na localização da obstrução e na chance de restabelecimento do fluxo biliar. No tipo 1, a gente vai ter uma obliteração do colédoco com os ductos cístico e hepático comum patentes. Na tipo 2, a gente vai ter uma obliteração do ducto hepático comum. Na 2A, o ducto cístico está patente e no 2B, o ducto cístico está obliterado. No tipo 3, a obliteração dos ductos hepáticos direito e esquerdo ocorre ao nível da porta hepática e é o tipo mais comum. O tratamento envolve cirurgia para restabelecer esse fluxo biliar e o transplante geralmente é necessário em caso de cirrose biliar. No ultrassom a gente vai ter o sinal do cordão, que é essa área hiperecogênica cranial, a bifurcação da veia porta, que geralmente é normal até 0,4 centímetros. A gente pode ter também a vesícula em fantasma,
vai ter a redução do comprimento, paredes irregulares e a mucosa mal definida. A gente pode ter o espessamento parietal da vesícula biliar, a genesia da vesícula biliar, a ausência da via biliar extrahepática, a cirrose hepática, principalmente quando está acima de 8 semanas, ou hipertrofia da artéria hepática. Quanto às doenças císticas das veias biliares, ela se dá num grupo de entidades originadas de um desarranjo no desenvolvimento da placa ductal embrionária em diferentes estágios. Isso inclui a fibrose cística hepática congênita, os hematomas biliares, a doença policística autossômica dominante, a doença de Caroli e o cisto de colédoco. Dessas, a gente vai discorrer um pouquinho sobre as que acometem as vias biliares. Então, falando agora sobre o cisto de colédoco. Os cistos de colédoco são dilatações anormais do ducto colédoco, que ocorre devido à obstrução do ducto colédoco durante o desenvolvimento fetal. A classificação de Todani para o cisto de colédoco divide os cistos de colédoco em 5 tipos baseados na localização anatômica e em achados intraoperatórios. O tipo 1 é o tipo mais comum, ocorrendo em 80% dos casos, e é uma dilatação difusa do ducto biliar extrahepático. Esse tipo 1 ele pode ser dividido em tipo 1A, quando ocorre uma dilatação difusa da porção extrahepática, 1B, quando é uma dilatação segmentar, ou 1C, quando a dilatação é difusa. Aqui eu deixei um lembrete junto com o artigo original, então falando aqui, o tipo 1, ele vai envolver o ducto hepático, o colédoco. O colédoco, o tipo 2, ele vai ter uma porção diverticular. O tipo 3, a gente vai ter uma colédococele. O tipo 4A, a gente vai ter múltiplos cistos intra e extrahepáticos. O tipo 4B, a gente vai ter múltiplos císticos somente na porção extrahepática. E o tipo 5, a gente vai ter os múltiplos cistos ou apenas, pode ser até bem únicos cistos intrahepáticos. A doença de Caroli é uma doença autossômica recessiva rara. Ela consta na dilatação cística da árvore biliar intrahepática, que pode ser difusa ou focal, predispõe à estase biliar, formação de cálculos, colangite e sepse, e a sua forma isolada é clássica. Existe também a síndrome de Caroli, que é a doença de Caroli associada à fibrose hepática congênita com ou sem acometimento renal, que no caso seria o rim esponjomedular ou doença policística renal. Em 7% pode desenvolver o colangiocarcinoma, então tem um risco elevado, ou assim, tem uma associação com o colangiocarcinoma, né? Os hematomas biliares formam um complexo de von Meyenberg. É uma falha embrionária na involução dos ductos biliares, é um achado benigno, é uma doença benigna, pode ou não se comunicar com a árvore biliar. No ultrassom, a gente vai ter múltiplas imagens císticas uniformes, menores que 1,5 cm, determinando aquele artefato de cauda de cometa e dando aquele aspecto de céu estrelado. Então, quanto à atresia das vias biliares, assinale a alternativa correta. A. Pode estar associada à síndrome de polispenia. B. O quadro de icterícia ocorre a partir de 1 ano de idade. C. A ascite está presente no início do quadro. D. O fígado está reduzido de tamanho à ultrassonografia. E E. A vesícula biliar está presente. Então, retomando, a atresia das vias biliares acomete a árvore biliar extrahepática. O seu diagnóstico feito é geralmente de 2 semanas a 2 meses de vida. Os sinais e sintomas incluem hepatomegalia, icterícia com acolia fecal, e ela está associada à polisplenia e cintos inversos. Então, pode estar associada à polisplenia e os cintos inversos. Agora, falando um pouquinho sobre as doenças litiásicas da vesícula biliar. A litíase biliar é a principal causa de obstrução das vias biliares. A formação dos cálculos biliares nas vias biliares causa obstrução e impede o fluxo normal da bile, levando à colestase. A ultrassonografia é o primeiro exame para avaliar a síndrome colestática, é o que chega para a gente no pronto-socorro. E a ultrassonografia vai ajudar a gente a caracterizar as lesões obstrutivas. Além de detectar os cálculos, a ultrassonografia ela permite avaliar o espessamento da parede, a dilatação das vias biliares e outros achados associados à obstrução. A colelitíase ela é mais comum em mulheres, mais comum quando tem um aumento do teor de colesterol e ou redução dos ácidos biliares na bile. A composição dos cálculos geralmente pode ser de colesterol, sais de cálcio e de bilirrubina e pequena quantidade de ácidos biliares, ácidos graxos e sais inorgânicos. 80% tem colesterol na sua composição e os cálculos pigmentados ele vai ter um baixo teor de colesterol.
Vai ser 10 a 25% dos casos. O ultrassom tem uma alta acurácia para detectar esses cálculos, com uma acurácia de em torno de 95%. A gente vai se deparar com cálculos, formações hiperecogênicas, móveis à mudança de decúbito e associadas à sombra acústica. A bile espessa, pelo seu lado, é um material amorfo, composto por muco e bicarbonato de cálcio e cristais de colesterol. Ela pode ocorrer em jejum prolongado, durante a gestação, nutrição parenteral, hipomotilidade da vesícula biliar, hiperalimentação, diabetes mellitus e anemia. Ela pode desaparecer, bem como também pode evoluir com cálculos. E no Doppler colorido a gente vai ter aquele pseudofluxo artefatual. A coledocolitíase, ela pode ser secundária à migração dos cálculos da vesícula biliar ou ela pode ser primária. Quando primária, ela está associada com colangite esclerosante, a Caroli, doença de Caroli, infecções parasitárias, doenças hemolíticas crônicas e cirurgia biliar prévia. A ultrassonografia tem uma sensibilidade em torno de 22 a 75% para detectar esses cálculos no colédoco. E a administração de água por via oral, a mudança de decúbito e o uso da harmônica para melhorar o contraste vai ajudar nessa detecção dos cálculos no colédoco. A síndrome de Merise é uma síndrome causada pela obstrução do ducto cístico devido à presença de cálculos biliares. Ela vai ter um cálculo impactado na porção infundibular, comprimindo o ducto hepático comum adjacente. Os sintomas geralmente incluem dor no quadrante superior direito, icterícia e febre. Os achados ultrassonográficos são dilatação das vias biliares, cálculos das vias biliares. E a gente vai ter uma classificação de sesentes para a síndrome de Merise. No tipo 1, a compressão extrínseca do ducto hepático comum direito. No tipo 2, a gente tem essa compressão associada à erosão da parede do ducto hepático comum, em formação de fístula colecisto-colédoco, em até 1/3 da circunferência da parede do ducto hepático comum. No tipo 2, essa erosão ela é de até 2/3 da circunferência da parede. No tipo 4, ela envolve toda a circunferência da parede e toda a circunferência da parede vai estar envolvida nessa fístula. E no tipo 5, é qualquer uma dessas fístulas acima com uma fístula colecisto-entérica. Quando ocorre essa fístula colecisto-entérica, a gente pode ter o íleo biliar, que é a migração, é uma complicação da coledolitíase também, é uma migração desse cálculo para o trato gastrointestinal. Esse cálculo ele pode impactar no estômago, e aí pode acontecer a síndrome de Bouveret, geralmente em mulheres idosas, quando ocorre a obstrução da via de saída do estômago por cálculo impactado na porção distal do estômago ou proximal do duodeno, ou pode ser uma obstrução no íleo terminal, causando um quadro de abdômen agudo obstrutivo, e a gente chama de íleo biliar. Agora, quanto às alterações inflamatórias, a gente vai ter as colecistites, que são as inflamações na parede da inflamação na vesícula biliar. A gente vai ter as colecistoses hiperplásticas, que é um espessamento anormal da parede da vesícula biliar. E a gente pode ter a colangite, que é a inflamação nos ductos biliares. O papel da sonografia, nesse caso, é estabelecer o diagnóstico da colecistite, estabelecer o diagnóstico diferencial com patologias não cirúrgicas e detectar complicações e o grau de urgência cirúrgica. Quanto à colecistite aguda calculosa, ela acomete 1/3 dos pacientes com colelitíase. Geralmente ela é causada por obstrução persistente no nível do infundíbulo da vesícula ou do ducto cístico. Essa obstrução vai levar à distensão e inflamação das paredes. E os sintomas incluem dor no hipocôndrio direito. A colecistite aguda calculosa, o ultrassom vai ser o método de escolha com uma sensibilidade de 80% a 100%, uma especificidade de 60% a 100%. A gente vai encontrar o espessamento parietal, com as paredes com a espessura maior que 3 a 4 milímetros. Pode acontecer o morfo ultrassonográfico, que é a dor durante a compressão do local com o transdutor. E também tem alguns outros achados menos específicos, como a distensão da vesícula biliar, o líquido pericolecístico e a lama biliar. Acontece também a colecistite aguda acalculosa. 5 a 10% das colecistites são acalculosas. Os fatores de risco incluem pacientes debilitados, pacientes em UTI, trauma, grandes queimaduras, quimioterapia e diabetes. No ultrassom, a gente vai ter o espessamento da parede da vesícula biliar e o morfo ultrassonográfico pode estar negativo. Aqui, o
Paciente do sexo feminino com diagnóstico de dengue e dor abdominal foi solicitado um exame de ultrassom do abdômen superior. Esse é o achado. Então, esse achado traça de 1. Colesterolose. 2. Carcinoma da vesícula. 3. Síndrome de Merise. 4. Espessamento da parede da vesícula biliar indicando maior gravidade da doença. Ou 5. Colecistite eritriásica. Então, o que vai responder a nossa pergunta aqui é o quadro clínico. O paciente do sexo feminino com diagnóstico de dengue e dor abdominal foi solicitado um exame ultrassonográfico de abdômen superior. Então, a dengue é uma das causas de espessamento importante da vesícula biliar. Dentre outras causas, a gente pode citar a ascite, a colecistite aguda, a adenomiomatose, a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal, a hipovolemia, a pancreatite aguda, a úlcera péptica perfurada e as varizes de vesícula biliar e a colecistite xantonogramatosa. Então, o espessamento da parede da vesícula biliar indicando maior gravidade da doença. Então, algumas complicações da colecistite aguda. Então, a gente pode ter a colecistite gangrenosa, geralmente acomete mais idosos, a colecistite hemorrágica, sendo o principal fator predisponente a alteração aterosclerótica na parede da vesícula biliar. No ultrassom, a gente vai ter um material hiperecogênico ou heterogêneo. A colecistite enfisematosa, causada por bactérias como o Clostridium. No ultrassom, a gente vai visualizar esses focos de gás, que pode ser confundido com cálculos. E a gente pode também ter a perfuração da vesícula biliar. No ultrassom a gente vai ter as paredes irregulares ou mal definidas e essa perfuração ela pode ser peritoneal livre ou ela pode ser tamponada. Na colecistite gangrenosa a gente vai ter necrose e hemorragia. 2 a 30% das colecistites agudas podem complicar com colecistite gangrenosa. O sinal de Murphy ultrassonográfico pode estar ausente, então a gente vai ter aquela parede multilaminar com algumas imagens de membranas e o líquido periférico. Na colecistite enfisematosa, a gente vai ser secundária infecção ou isquemia. Ela é comum em diabetes, rara e grave, apesar de por vezes apresentar como oligossintomática. No ultrassom, a gente pode se deparar com pequena quantidade de gás no interior da vesícula biliar. A colecistite crônica. 95% dos casos de colecistite crônica está associada à colelitíase, uma obstrução intermitente. As paredes da vesícula tornam-se fibrótico, espessamento progressivo, e a vesícula pode se tornar pequena e distorcida. Agora falando um pouquinho sobre a adenomiomatose, que é a proliferação excessiva do epitélio mucoso da vesícula biliar e hipertrofia da muscular própria. Então, há uma hipertrofia e proliferação excessiva das camadas musculares e epiteliais da vesícula biliar, formando as invaginações chamadas de seio de Rokitansky-Aschoff. 90% dos casos de adenomiomatose têm associação com colelitíase e ela pode ser fúndica, segmentar ou difusa. No ultrassom, a gente vai se deparar com espessamento parietal com divertículos intramurais anecogênicos e pode haver um preenchimento desses divertículos com bile espessa ou cálculos, causando os artefatos de fibrilação em cauda de cometa. Na colecistite xantogranulomatosa, é uma forma rara de colecistite, ela representa de 1 a 2% dos casos de colecistite. Vai haver essa obstrução dos seios de Rokitansky-Aschoff, que pode ocorrer ruptura da vesícula com extravasamento de bile e inflamação da parede. Ela pode simular uma lesão maligna, mas a gente não consegue diferenciar entre uma lesão maligna no ultrassom. E ela tem um risco aumentado para neoplasia também. Então, paciente com colecistite xantogranulomatosa tem maior risco de desenvolvimento de neoplasia de vesícula biliar. Já as colangites, a gente pode ter a colangite esclerosante primária, a colangite infecciosa e a colangite parasitária. Na colangite esclerosante primária, a gente vai se deparar com uma doença inflamatória crônica da árvore biliar. Geralmente a etiologia é desconhecida, mas associada a uma inflamação e fibrose progressiva dos ductos biliares. 70% dos casos são em homens e 70% estão associados à doença inflamatória intestinal, principalmente retocolite ulcerativa. As colangites infecciosas são causadas geralmente por uma obstrução da via biliar com infecção ascendente, geralmente por bactérias gram-negativas. Na colangite parasitária, o principal agente é o Ascaris lumbricoides, que vai determinar uma obstrução da via biliar. No ultrassom, a gente vai se deparar com uma massa heterogênea no hilo hepático, podendo causar até mesmo abscesso. Então,
Na colangite bacteriana, a gente vai ter uma dilatação das vias biliares, coladocolitis, espessamento parietal do ducto biliar. Pode complicar com abscesso hepático e pode complicar com a trombose da veia porta. Na colangite parasitária, a gente vai ter uma dor aguda no abdômen superior, hepatomegalia, períodos de febre prolongados. E a fase aguda e a fase crônica vai variar de acordo com o ciclo de vida de cada parasita. A colangite piogênica recorrente tem uma etiologia desconhecida. Ela é caracterizada por episódios sequentes de colangite e cálculos na via biliar intrahepática, geralmente em pacientes do sudeste asiático, associada a infecções biliares, principalmente de Clonorchis, Ascaris e E. coli. Vai acontecer uma inflamação crônica com perda de elasticidade das paredes ductais. A obstrução crônica vai causar estase, cálculos e colangites agudas. O segmento lateral do lobo esquerdo é o mais afetado. E ele é um fator de risco para cirrose e colangiocarcinoma. No ultrassom, a gente vai ter ductos dilatados, preenchidos por lama e cálculo, e um aumento da congenitalidade periportal, indicando inflamação e fibrose. Agora falando sobre as neoplasias de vesícula e vias biliares. O adenocarcinoma é a neoplasia mais comum da vesícula biliar, geralmente ele ocorre em idosos e mulheres e geralmente avançado ao diagnóstico. O colangiocarcinoma é a neoplasia das vias biliares, a maioria é esporádica e os fatores de risco incluem colangite esclerosante e as hepatites. O carcinoma da vesícula biliar ele é o quinto câncer mais comum do trato gastrointestinal. Geralmente ele ocorre em idosos e mulheres, e é o mais comum das vias biliares. Geralmente avançado no momento do diagnóstico, com metástases hepáticas e pré-linfonodos. A sobrevida média em 5 anos gira em torno de 5%. E o tipo mais comum é o adenocarcinoma. Outros tipos incluem os carcinóides, os linfomas e a metástase. Os fatores de risco incluem inflamação crônica, a vesícula em porcelana, tabagismo, obesidade, infecção crônica por H. pylori e a salmonela, cálculos maiores que 1 centímetro, retocolite ulcerativa, a fusão alta do ducto pancreático principal com o ducto hepático comum, aquele colédoco longo, e pólipos. Então, prova de título de 2020. Quando a vesícula biliar assinala a alternativa correta. 1. Nos adultos, 50% dos pólipos são adenomatosos. 2. Os papilomas e os adenomas são pólipos verdadeiros. 3. A incidência de pólipos na população adulta é de cerca de 10%. 4. As lesões polipóides não estão associadas a cálculos. 5. Todos os pólipos são considerados lesões precursoras de carcinoma. Então, um parênteses agora para falar dos pólipos. A maioria dos pólipos, 95%, são benignos. A maioria dos pólipos da vesícula biliar é de colesterol. A incidência na população é de cerca de 5%, porém pode variar de acordo com a referência. As lesões polipóides podem se associar a cálculos e nem todos são considerados precursores tumorais. Os malignos mais comuns são o adenocarcinoma e representam 90% dos pólipos malignos. Então, os papilomas e os adenomas são pólipos verdadeiros. Aqui a gente tem um guideline falando sobre o controle desses pólipos. Então, vai variar do tamanho e vai variar também do guideline. Eu vou deixar essa tabela aqui, vocês podem fazer um print da tela e consultar depois. O carcinoma da vesícula biliar, geralmente se apresenta como uma massa ocupando a vesícula biliar em 1/3 dos casos. Vai ocorrer um espessamento parietal focal ou difuso, ou pode acontecer também com uma lesão polipóide em 20% dos casos. Já o colangiocarcinoma perilar, o famoso tumor de Klatskin, a gente vai avaliar através da classificação de Bismuth-Corlett. Ela é classificada em 4 tipos, baseada na localização do tumor em relação aos ductos hepáticos. No tipo 1, a gente vai ter os tumores abaixo da confluência dos ductos hepáticos. No tipo 2, os tumores vão cometer a confluência dos ductos hepáticos. No tipo 3A, os tumores vão envolver o ducto hepático comum e o ducto hepático direito. No 3B, os tumores irão envolver o ducto hepático comum e o ducto hepático esquerdo. No tipo 4, os tumores que envolvem a confluência se estendem para o ducto hepático direito e esquerdo. Então, agora falando sobre o cistoadenoma e cistoadenocarcinoma. São as lesões raras, comumente encontradas no sexo feminino. É um tumor cístico secretor de mucina, a maioria no interior do fígado, 13% nos ductos biliares extrahepáticos e muito raramente na vesícula biliar. A ressecção cirúrgica ela é necessária
devido à dificuldade da gente diferenciar entre um cistoadenoma e um cistadenocarcinoma. No ultrassom, geralmente ela vai se apresentar como uma lesão expansiva cística, uni ou multiloculada. Pode ocorrer também septações internas, nódulos e calcificações murais. Aqui falando sobre o sinal do duplo cano, que é essa dilatação exagerada do colédoco a ponto de atingir o mesmo calibre da veia porta. Ele pode acontecer tanto no colangiocarcinoma, na coledocolitíase, no tumor de papila, no tumor de cabeça do pâncreas. E agora algumas questões para a gente finalizar. Então, quais das abaixo está relacionado ao surgimento de colelitíase? Anemia falciforme, B, ceftriaxone, C, gastroplastia, D, antecedente familiar. E todas as anteriores. Todas as anteriores. Então, a colelitíase está muito associada a anemia falciforme, ceftriaxone, gastroplastia e antecedente familiar. A presença de múltiplos pólipos na vesícula biliar sugere A, síndrome de múltiplos pólipos, B, carcinoide, C, colesterolose, D, nenhuma das anteriores. Então, a presença de múltiplos pólipos na vesícula biliar sugere colesterolose. A colesterolose vesicular é uma condição caracterizada pela presença de depósitos de colesterol nas paredes da vesícula biliar. Os pólipos de vesícula biliar são crescimentos anormais benignos que se projetam a partir da parede da vesícula, podendo estar associada à colesterolose. Essa condição é frequentemente assintomática, mas pode levar ao desenvolvimento de colecistite ou pancreatite em alguns casos. Agora, a prova de título de 2020. A dilatação congênita das veias biliares está associada frequentemente com 1. Colangite esclerosante. 2. Vesícula de Courvoisier. 3. Cisto de colédoco. 4. Carcinoma da cabeça do pâncreas. 5. Agenesia da vesícula biliar. Então, a dilatação congênita das veias biliares está associada frequentemente com o cisto de colédoco. A respeito da doença de Caroli, assinala a alternativa incorreta. A. É a anormalidade congênita rara, que geralmente está associada a lesões císticas renais. B. Caracterizada pela dilatação sacular subsegmentar dos ductos intrahepáticos. C. Os pacientes apresentam predisposição para a formação de cálculos biliares, colangites de repetição e abscessos hepáticos. D. Na vesícula biliar está presente grau leve ou moderado de colesterolose e ou adenomiematose e o colédoco habitualmente está dilatado, exibindo hipotonia difusa. Ou E. Fibrose hepática congênita pode não estar presente. Então, lembrando que a doença de Caroli é uma dilatação sacular congênita dos ductos hepáticos biliares intrahepáticos. Ela não envolve a vesícula biliar nem o colédoco. Ela não envolve a vesícula nem o colédoco. Ela pode ser multifocal e segmentar. Ela pode estar associada com fibrose hepática congênita e tem relação com colangiocarcinoma. Então, a incorreta é, na vesícula biliar está presente grau leve ou moderado de colesterol ou adenomiematose. E o colédoco habitualmente está dilatado. Então, ele não está dilatado. Perdão. Em relação à adenomiematose da vesícula biliar, assinale a alternativa correta. A. A distensão da vesícula biliar é um achado ultrassonográfico frequente. B. Está associada à patologia calculosa em menos de 10% dos casos. C. O espessamento parietal segmentar é mais frequente que o espessamento difuso. D. É uma patologia inflamatória da vesícula. Ou E. O espessamento da parede decorre de hiperplasia da camada mucosa. Então, em relação à adenomiematose, o espessamento da parede decorre da hiperplasia da camada mucosa. Então, a adenomiematose biliar é uma anomalia benigna, adquirida, caracterizada pela hipertrofia da mucosa que invagina na camada muscular espessa, formando os chamados seios de Rokitansky-Aschoff. Existem as três formas, a segmentar, fúngica e mais raramente a difusa. A etiologia e a patogênese não são bem compreendidas, mas a inflamação crônica da vesícula biliar é um precursor. Ela geralmente é assintomática, pode manifestar-se como dor abdominal, mesmo na ausência de cálculos biliares associados. O diagnóstico baseia-se principalmente no ultrassom, que identifica imagens pseudodiverticulares e aqueles artefatos em cauda de cometa. Prova de título de 2020. Paciente de 78 anos, do sexo feminino, diabética, apresenta dor recorrente no hipocôndrio direito que piorou nas últimas horas. A ultrassonografia do abdômen demonstrou imagem com reflexos brilhantes ao longo da porção não pendente da parede da vesícula, com uma atenuação posterior de aspecto sujo. De acordo com as características, qual é o diagnóstico mais provável? 1. Colecistite enfisемatosa. 2. Adenomiematose. 3. Colecistolitíase. 4. Colesterolose. Ou 5. Pólipo parietal. Então, isso é muito característico da colecistite enfisematosa, paciente idosa, diabética, com dor no hipocôndrio direito, há pouco tempo. No ultrassom, a imagem